Senhor, Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Você pode levantar as suas mãos e adorar a Ele nesta noite. Declare: em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei, diga. Eu cantarei a bondade de Deus. Você pode levantar as mãos e falar isso em tom de adoração. Declare: és fiel em todo tempo. Em todo tempo, em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Vamos ouvir a igreja louvar? Vamos ver, Juliana, vai, canta. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és bom. Receba, Senhor. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Todo fôlego, com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Eu cantarei na bondade de Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor meu Deus. Senhor, meu Deus. Diga isso com autoridade. Diga: Senhor meu Deus. Senhor, meu Deus. E Senhor meu Pai. Senhor, meu Pai. Não importam as lutas, nem as tribulações, nem as tristezas, nem mesmo as dificuldades, nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá me separar do amor de Deus e me fazer cantar da sua bondade por todos os dias da minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Não pare de adorar, não pare de bendizer, não pare de glorificar ao nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Está fraco? Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos, amém. Diga assim comigo: Deus é bom. Não, mas está fraco, pode ser melhor. Diga: Deus é bom. Ainda que eu passe por lutas, Deus é bom. Fala para essa pessoa que está do teu lado, fala para meu irmão: Deus é bom. Mas com um sorriso assim, ó, sorrisinho assim no rosto, tá? Meu irmão, Deus, Juliana, Deus é bom, Juliana, Deus é bom. Fala para essa pessoa, dá um sorriso: meu irmão, Deus é bom. Aí talvez você diga: mas pastor, mas eu estou passando pela prova, eu estou passando pela moenda. Meu irmão, mas Deus é bom. Sabe por quê? Porque você está passando pela prova, você está passando pela moenda, mas você não está sozinho, o Senhor está contigo. Se passares pelo fogo, Ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. O Senhor é contigo, o Senhor é com você. A vitória é tua, em nome de Jesus, amém, amados? Então que nós venhamos não apenas cantar essa canção, que a gente não venha simplesmente declarar através de louvor essa verdade espiritual, mas que essa verdade espiritual de fato ela venha fazer parte do nosso entendimento, ela venha fazer parte da minha e da sua fé, né? E principalmente nos momentos mais difíceis, porque a gente sempre acha que Deus é conosco, que Deus está abençoando, que Deus está fazendo, quando tudo está bem. Mas olha, deixa eu falar uma coisa para você. Quando tudo aos teus olhos parece estar dando errado, quando nada parece estar dando certo, saiba que mesmo com tudo parecendo dar errado, Deus está fazendo. Glória a Deus, amados. Deus está movendo, Deus está agindo, Deus está no controle de todas as coisas. Deus não está no controle apenas quando as coisas dão certo ou quando tudo coopera ao meu favor. Mas Deus, Ele também está no controle quando as coisas aparentemente estão dando errado. Saiba, o Senhor é contigo, Deus é bom, amém? Mesmo por maior que seja a luta, Deus, Ele sempre dá o escape. Por maiores que sejam as adversidades, opa, agora melhorou, está melhorando, dá glória a Deus aí. Por melhor que sejam as adversidades, Deus, Ele sempre faz dar certo. Diga comigo: aquilo, mas repita com autoridade, diga: aquilo que tem tudo para dar errado,
Deus faz dar certo. Aplauda bem forte a Jesus aí. Aplauda bem forte a Jesus. Deus faz dar certo. E eu profetizo que sobre a sua vida vai dar certo. Amém, amado? Está complicado agora. O meio de campo está meio embolado, mas no final a vitória vai ser tua em nome de Jesus, amém? Cumprimentou essa pessoa, dá um aperto de mão nessa pessoa, fala, meu irmão, como é bom ter você aqui, mas tem que ser com um sorriso no rosto, vai, com um sorriso no rosto, em nome de Jesus, isso, dá a paz do Senhor para esse irmão da direita, para esse irmão da esquerda, para essa pessoa que está atrás de você, cumprimenta, isso, os teus irmãos com esta paz, com esta alegria, ó, quão bom e suave, que os irmãos vivam em união, e é nessa união aí, é nesse espírito, é nesse sorriso aí, que Deus ele vai liberando a bênção sobre a vida de cada um de nós, amém? Glória a Deus, já cumprimentou, já sorriu, já profetizou, já louvou, amém? Deixa eu falar uma coisa para você, você sabe por que você está aqui nessa noite? Você pode dizer para mim, pastor, eu estou aqui nessa noite para louvar, e você está certo, eu estou aqui nessa noite para adorar, e você está certo, eu estou aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor, e você também está certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, a coisa mais importante que você faz ao estar na casa do Senhor, quando você determina, hoje domingo eu vou à igreja, na quinta-feira no culto fé ativada eu vou na igreja, quando você determina vir a este lugar, você cumpre a coisa mais importante para a sua vida. Quando você vem aqui, você recebe a direção do Senhor, amém? Todas as vezes que você vem à igreja, você ouve a palavra, e a palavra de Deus, ela nada mais é do que a direção que eu e você precisamos, para sabermos como andarmos, como procedermos na vontade de Deus, porque uma coisa é a gente andar conforme as regras do mundo, uma coisa é a gente andar segundo as tendências do mundo, agora outra coisa é a gente andar, é a gente viver, é nós procedermos segundo a vontade do Senhor. Para isso, a gente precisa de direção, a gente precisa de correção, a gente precisa de instrução. Por isso que o salmista diz, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o caminho, ou seja, ela vai apontando, ela vai direcionando, ela vai dizendo, olha, vai por aqui, vai por ali. Então, ao estar aqui nessa noite, você não veio só para adorar, você não veio só para louvar, você não veio só para glorificar, você veio aqui para receber uma direção do Senhor. Vira para essa pessoa que está lá e fala para ela, meu irmão, Deus tem uma direção para você hoje. Se Deus te trouxe aqui é porque Ele tem uma direção para você, amém? Vamos ver o que Deus separou para a gente hoje. Aproveite que você está de pé, pegue por favor a Bíblia, pegue a palavra de Deus, e eu gostaria que você abrisse no Evangelho de Mateus, amém? Agora eu quero pedir a todos, a partir desse momento em diante, total atenção na palavra, isso, procure prestar total atenção, pare o que você está fazendo agora, pega a palavra de Deus e abra conosco. Eu estou sorrindo porque eu estou feliz com Jesus, amém, amados? Estou feliz de você estar aqui, tanta gente bonita aqui, eu olho para o Leozinho, rapaz, que menino bonito Leozinho, ó, coisa bonita, Felipe também, bonitão ali, ó, coisa linda. O Brunão lá no fundo, lá, né, Brunão? Olha lá, ah, glória a Deus. O Brunão era cheinho, agora o Brunão está marombado, glória a Deus. Deixa eu olhar para cá aqui, ó, a Kívia também. Ô, Claudete Robson, que bênção, glória a Deus, amém. Só tem gente, vocês são tudo parecidos comigo, sabia? Não, mas agora que eu tirei a barba, né? Você pode dar glória a Deus aí? Hoje de manhã eu estava brincando, né? Hoje de manhã eu falei que era o meu irmão gêmeo que estava aqui. O pessoal quase acreditou. Vamos lá, gente. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Enquanto você encontra aqui, deixa eu cumprimentar. Oh, meu Deus. Deixa eu cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Ó, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que o Espírito Santo fale com você nesse momento. Não sei se você está assistindo de manhã, à tarde ou à noite. Não sei. Mas que nesse momento, que essa palavra que vai ser ministrada aqui, que ela alcance você, onde quer que você esteja. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Ative lá o sininho para que você receba as notificações e você possa, né? Ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz aqui pelo nosso canal. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28, diz assim a palavra de Deus. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero, eu não vou trabalhar na vinha.
Eu não vou fazer aquilo que você está mandando, eu não vou te obedecer. Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo: filho, olha, vai trabalhar na vinha, pai está precisando de você. E respondendo ele disse: não, pai, eu vou. Sim, Senhor, pode deixar comigo. Mas não foi. E aí o versículo 31, Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Glória a Deus, amados. Uma parábola que fala acerca da vontade do Pai. Uma parábola que fala acerca da paternidade e do relacionamento de pais e filhos. Mas o interessante é que dentro desta palavra, mais do que paternidade ou mais do que relacionamentos acerca de pais e filhos, de uma maneira completamente, oculta aos grandiosos, mas revelada aos pequeninos, Jesus ele vai desvendar aqui através desta palavra um dos maiores enigmas da humanidade. E quando nós temos entendimento e tomamos posse desta palavra, desta revelação, a gente consegue compreender melhor o mundo que nos cerca e principalmente as pessoas. Essa parábola aqui ela vai trazer um ensinamento muito grande acerca da personalidade humana, dos tipos de filhos que existem, dos tipos de filhos que o pai tem. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Mateus capítulo 21, versículo de número 28. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eu pergunto para você, qual dos dois fez a vontade do Pai, igreja? O primeiro que disse que não ia, mas foi? Ou o segundo que disse que ia, mas não foi? É uma pergunta para você, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Por quê? Porque apesar dele ter dito não para o Pai, apesar de, num primeiro momento, de estalo, ele dizer: eu não quero te obedecer, eu não quero fazer a tua vontade, eu não quero me dispor a fazer aquilo que o Senhor deseja. Apesar de num primeiro momento ele se colocar dessa forma, ele pensou: mas espera aí, é o meu Pai, não é qualquer pessoa que está me pedindo, não, é o meu Pai. E arrependendo-se, quebrantando-se, aquele filho foi. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Faz uma coisa, estenda a tua mão aqui para frente. Você vai curvar a sua cabeça agora, fecha os olhos, e você vai começar a orar. Mas comece a orar pedindo assim: Senhor, fala comigo nesta noite. Senhor, que esta palavra que vai ser ministrada agora, que não seja mais uma palavra, que não seja apenas mais um culto, mas que seja um culto onde a chave seja virada. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra não seja mais uma dentre tantas palavras que eu já ouvi, mas que ao sair daqui hoje, que eu saia não apenas com o meu coração quebrantado, mas com o meu entendimento renovado, porque é a renovação do entendimento pela palavra é que me fará experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Vai falando, vai pedindo isso em oração agora. Pai, em nome de Jesus, como nós falamos aqui, ó Deus, a tua palavra, ela traz direção para nós. Essa pessoa, ela está aqui hoje, se ela está aqui precisando de uma direção, se essa pessoa está aqui hoje precisando tomar uma decisão na sua vida, eu não tenho dúvidas de que esta palavra vai trazer a revelação daquilo que ela precisa fazer. Eu não tenho dúvidas de que o conteúdo desta palavra vai abrir, vai clarear os horizontes e o entendimento desta pessoa, a fim de que ela venha se aprofundar e mergulhar no Senhor. Então, em nome de Jesus, eu te peço agora, jogue por terra os impedimentos, jogue por terra as barreiras, jogue por terra os obstáculos e tudo aquilo que tentar impedir, se opor à ministração e ao entendimento desta palavra. Fala comigo, fala com esta pessoa, fala com este que nos ouve, fala com essa pessoa que
nos assiste pela internet, que o Senhor ministre os nossos corações nesta hora. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém, Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Vamos aplaudir então bem forte ao Senhor. Abra a tua boca, fecha os teus olhos e diga glória, glória, glória a Deus. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus, amém. Por favor, sente-se no teu lugar. A partir de agora, deixa eu pedir a você, por favor, não converse, não vire-se, não se levante, não, desliga aí o celular aí, não deixe o celular despertando não, ou tocando não. A partir de agora, não permita que absolutamente nada venha arrancar ou tirar de você a atenção necessária, porque como nós dissemos, a palavra de Deus, ela é a direção, e se eu preciso de uma direção, para que eu venha me proceder de maneira correta, se eu não ouço a palavra, eu não recebo a direção, e se eu não recebo a direção, eu acabo tomando atitudes erradas, eu acabo fazendo escolhas erradas. Então não permita que neste momento absolutamente nada venha atrapalhar você. Olhe para cá, preste atenção. A história nos conta que quando o Senhor Jesus, ele disse essas palavras, Jesus ele estava prestes a encerrar o seu ministério nesta terra. Jesus ele estava prestes a cumprir toda a justiça, toda a vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai para Jesus neste momento? A vontade do Pai era de que Jesus, o seu filho, morresse na cruz por mim e por você. A vontade do Pai para Jesus era que Jesus ele se fizesse o cordeiro expiatório dos pecados da humanidade. Essa era a vontade dolorosa. Mais do que querer que um filho fosse trabalhar na vinha, mais do que querer que um filho prestasse um serviço braçal, aquilo que o Pai estava exigindo do seu filho Jesus Cristo era muito mais doloroso, era muito mais sacrificante. O que o Pai estava exigindo do Filho era que Jesus se entregasse a sua vida, entregasse o seu sangue por amor aos homens. E sabendo Jesus disso, sabendo Jesus que o seu fim estava próximo, Jesus ele resolve entrar no templo em Jerusalém. E ao entrar no templo, quando Jesus ele recebe a oportunidade para ministrar a palavra, Jesus ele abre a sua oportunidade contando uma parábola. E ele começa dizendo justamente essas palavras. Um certo homem tinha 2 filhos. A princípio nós podemos pensar que ao falar isso, Jesus estaria apenas contando uma história, como a gente falou aqui antes na introdução. Pareceria uma dentre tantas e tantas parábolas que Jesus havia contado ao longo do seu ministério. Porém, quando a gente analisa o lugar aonde Jesus estava, e aonde é que Jesus estava? Jesus estava no templo, Jesus estava entre os sacerdotes, Jesus estava entre os fariseus. Então, analisando o lugar, e principalmente, analisando ali também o tipo de pessoas que estavam ali, o que a gente entende? Que Jesus aqui, nesse momento, ele não queria simplesmente contar uma história de paternidade. Jesus ele não queria falar apenas sobre o relacionamento de pais e filhos naturais. Mas na verdade, através desta parábola, Jesus ele queria revelar um dos maiores mistérios da humanidade. Uma das situações, uma das coisas que mais intrigam a humanidade. Pastor, e qual é a revelação, qual é o enigma que Jesus ele queria desvendar aqui? O fato de que Deus, Pai, o nosso Deus, ele só tem 2 filhos. A razão pela qual Jesus ele vai contar essa parábola, mais do que simplesmente falar de relacionamentos naturais, era na verdade falar acerca do relacionamento espiritual do Pai maior, que é Deus, com os seus filhos. E através desta parábola Jesus ele deixa claro que por mais que existam centenas e milhares e milhões de pessoas, só existem para Deus 2 tipos de filhos. Apesar dos homens serem classificados e diferenciados pelo poder aquisitivo que têm, apesar das pessoas serem classificadas e definidas pela sua cor de pele, pela sua etnia, pela classe social, Jesus, através dessa parábola, ele vai dizer que só existem 2 tipos de filhos na face da terra. E quais são esses 2 tipos de filhos?
aqueles que obedecem ao Pai, aqueles que se rendem ao Pai e aqueles que não obedecem. Jesus ele não vai contar uma parábola falando de um pai que tinha 3 filhos, ou de um pai que tinha 4 filhos, ou 5 filhos, ou apenas um. Não. Ele vai ser categórico ao dizer que um certo pai tinha 2 filhos. E isso nos remete ao entendimento de que para Deus só existem 2 tipos de filhos na face da terra: aqueles que abrem mão da sua vontade para glorificarem ao Pai, aqueles que abrem mão da sua vontade para fazer aquilo que é agradável ao Pai, e aqueles que ignoram e que desprezam a vontade do Pai. Nós falamos aqui hoje pela manhã, quando nós pregamos essa palavra, nós dissemos uma frase que é muito importante, e eu quero que você grave essa frase: que o bom filho não é aquele que só faz aquilo que ele quer, mas o bom filho é aquele que faz aquilo que é preciso, mesmo que ele não queira. Amém, amados? Eu vou repetir para você entender. Quem é o bom filho? O bom filho não é aquele que faz o que quer. O bom filho não é aquele que só obedece quando lhe é conveniente, ou que só cumpre quando lhe é agradável. Não, mas o bom filho é aquele que faz aquilo que é preciso, ainda que aquilo que é preciso seja contra a sua vontade. Apesar da população mundial já ter ultrapassado cerca de 7 bilhões de pessoas, para Deus, e quem é Deus? Deus é o Pai. Deus é o Pai desta parábola. Deus é o Pai desta história, que continuamente fala conosco dizendo: filho, faz a minha vontade. Que constantemente vira-se para nós e diz: filho, faz aquilo que vai ser agradável ao Pai. Para o Pai que é Deus, só existem 2 tipos de filhos: aqueles que são fiéis e aqueles que são infiéis. E não apenas através desta parábola a gente consegue ver essa realidade, mas se nós formos pesquisar, se nós formos mergulhar na Bíblia, nós vamos perceber que essa dualidade, que essa diferença entre 2 filhos, ela se faz constante na Bíblia. Você sabe que a Bíblia, ela nada mais é do que um livro de testemunhos. Repita comigo, diga: a Bíblia. Vamos participar, diga: a Bíblia Sagrada é um livro de testemunhos. De testemunho de pessoas que obedeceram a Deus, foram fiéis e viveram milagres, e de pessoas que não foram fiéis, que não obedeceram e pereceram na sua insubmissão. Então a Bíblia, ela nada mais é do que um livro que nos ensina, através dos testemunhos certos e através de testemunhos errados, o que devemos fazer no que diz respeito à vontade do Pai. E se nós mergulharmos na palavra de Deus, nós vamos ver vários pais, e nós vamos ver também vários filhos que obedeceram e foram fiéis ao Pai e foram honrados, mas que também desobedeceram, foram infiéis aos pais e acabaram perecendo. E o primeiro momento da história, ou os primeiros filhos que se encaixam dentro desse perfil, foram os filhos do primeiro homem. Um certo homem tinha 2 filhos. E quem era o primeiro homem? Quem foi esse homem? Foi Adão. Um certo homem chamado Adão tinha 2 filhos. Quem eram os filhos de Adão? Caim e Abel. Um certo homem chamado Adão tinha 2 filhos, Caim e Abel. E o detalhe que nos chama a atenção é que estes 2 filhos eram filhos do mesmo pai. Ao contrário do que a palavra de Deus diz, que Caim ele vai ser do maligno, ao contrário do que as escrituras relatam, Caim ele não era filho do maligno, não, Caim ele era filho de Adão. Mas ele vai se tornar filho do maligno. E o que é que faz com que uma pessoa que é filho de Deus, o que faz com que um homem e uma mulher, filha de Deus, se torne filho do maligno? O que nos torna filhos filhos do maligno são as nossas escolhas. O que vai determinar a paternidade sobre a qual eu estou, vão ser as escolhas e os posicionamentos que eu vou tomar, que eu vou ter.
Caim, ele não era filho do maligno, não. Ele era filho do Adão. Ele era filho do dono da casa. Ele era irmão de Abel. Eles tiveram a mesma criação, eles tiveram os mesmos ensinamentos. Só que o Caim, ele vai tomar atitudes, ele vai tomar posicionamentos, ele vai fazer uma escolha que vai determinar sobre qual paternidade ele vai estar. Volto a dizer, apesar dos dois serem filhos do mesmo pai, vai ser a atitude que ambos vão ter que vão diferenciá-los. Porque um vai escolher fazer o que é certo. Um vai escolher fazer mais do que somente obedecer. Porque existe a diferença entre somente obedecer e agradar. Eu costumo dizer que Deus, que o Pai, não tem filhos prediletos. Não existe filho predileto para o Pai. O que existe são filhos dedicados. O Pai não tem filhos prediletos, mas existem filhos que são mais dedicados do que outros. Existem filhos que só obedecem quando o Pai manda. Existem filhos que vão além da obediência. Diga glória a Deus. Existem filhos que vão além da recomendação, existem filhos que estão ali na média, dentro do que se é pedido, dentro do que se é mandado. Mas existem filhos que vão além, que não precisam ser mandados, mas que sabem o que devem fazer, porque sabem qual é o caminho que agrada ao coração do Pai. Então guarde isso. O Pai não tem filhos prediletos. O Pai tem filhos que são mais dedicados uns do que os outros. E quanto mais dedicado eu sou à vontade do Pai, a probabilidade de eu ter uma vida abençoada é muito maior. Porque se eu sou mais dedicado, eu não apenas vou obedecer, mas eu vou agradar. E quando eu agrado, os céus se abrem. Essa vai ser a diferença entre Caim e Abel. Ambos vão fazer o que deve ser feito. O que vai fazer de Caim filho do maligno não vai ser uma desobediência, não. Ele até vai desobedecer. O problema é que ele vai fazer o que deveria ser feito de qualquer maneira. Ele vai fazer o que cabia a ele fazer de qualquer jeito. Sem dedicação, sem cuidado. A Bíblia diz que Caim, ele vai trazer do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele estava obedecendo. Mas quando a Bíblia fala acerca de Abel é diferente. Abel não vai trazer uma oferta ao Senhor, mas ele vai trazer dos primogênitos. Diga glória a Deus. Ele vai trazer da primícia, ele vai trazer o melhor. Aquilo que era separado, aquilo que era selecionado, aquilo que custava, aquilo que dava trabalho, era o que Abel vai se dedicar a fazer. E isso vai fazer toda a diferença. Eu quero que você abra comigo, deixe marcado Mateus 21, mas vá comigo em Gênesis. Vamos ver isso aqui. Gênesis, no capítulo de número 4, vamos para a palavra Gênesis, lá no início, primeiro livro da Bíblia. Gênesis no capítulo 4, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra, preste atenção. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão, Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra o que, igreja? O que Caim trouxe? O que Caim trouxe? Uma oferta ao Senhor. Ele obedeceu. E Abel também trouxe, mas olha o detalhe, dos primogênitos das suas ovelhas, e da gordura delas. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim, e para a sua oferta não atentou. Resultado, irou-se Caim fortemente, e diz, caiu-lhe o seu semblante. Puxa vida, quer dizer que eu estou obedecendo ao Pai? Quer dizer que eu estou fazendo aquilo que é agradável ao Pai? Eu estou fazendo a vontade dele, mas ele olha para a oferta do meu irmão e não olha para a minha. Então quer dizer que mesmo obedecendo ao Pai, mesmo fazendo, mesmo cumprindo, ele não recebe. Volto a dizer, Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos. Deus, ele não tem filhos prediletos, ele tem filhos dedicados. E qual é a diferença de um filho dedicado e de um filho que não é dedicado? O filho que não é dedicado, ele faz, ele até obedece, mas ele faz qualquer coisa. Mas o dedicado não, ele se preocupa. Espera aí, deixa eu fazer o melhor para o pai.
Peraí, deixa eu fazer da melhor maneira, do melhor jeito. Caim trouxe uma oferta qualquer da terra, mas Abel não. Ele vai trazer do fruto, ele vai trazer das primícias. Versículo 5, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que tirastes? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, ou seja, se você fizer da maneira correta, se você fizer do jeito que me agrada, se mais do que ser filho, se você for um filho dedicado, se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Mas se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves o que, igreja? Sobre ele deves dominar. Só que apesar do pai ter dito que sobre o pecado ele deveria dominar, o pecado lhe dominou. E por que o pecado lhe dominou? Porque ele abriu uma brecha. E aonde é que estava essa brecha? No fato dele não ter feito aquilo que era agradável. Olha aqui para mim, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. É só você escolher fazer o bem que a tua vida muda. Pastor, eu preciso tanto que o meu casamento mude, eu preciso tanto que a minha vida familiar mude, eu preciso tanto que a minha vida financeira seja diferente. Quando eu olho para as áreas da minha vida, eu vejo que está tudo uma droga, eu vejo que as coisas não estão dando certo, eu não sei o que fazer. Quer saber o que fazer? Você veio aqui nessa noite para receber uma direção. Então a direção de Deus para a tua vida é essa. Deus, ele diz para mim e para você: quer que as coisas na sua vida mudem? Então comece fazendo o bem, porque se você fizer o bem, haverá aceitação para ti. E quando eu sou aceito pelo Pai, a glória dele é manifesta em todas as áreas da minha vida. Quando eu faço bem, a minha vida muda. É só fazer o bem, ou seja, é só escolher fazer a coisa do jeito certo, é escolher ser fiel a Deus. Amado, entenda uma coisa: o que vai definir a mim, o que vai definir você, o que vai nos definir, o que vai nos justificar como filhos de Deus ou como filhos do maligno, não é a cor da pele, não é a classe social, não é o time que eu torço, não é o emprego ou o estudo que eu tenho, mas o que vai me definir vai ser a minha fidelidade, o que vai me definir vai ser a minha dedicação à vontade do Senhor. 1 João no capítulo 3, vá comigo lá no finalzinho da Bíblia, de um extremo ao outro. Você vai sair de Gênesis e você vai lá para o finalzinho. 1 João no capítulo de número 3, veja o que a palavra vai nos dizer aqui. 1 João no capítulo 3, a partir do versículo de número 10. Veja o que João vai nos declarar aqui. 1 João capítulo 3, verso 10. Diz assim a palavra: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Amém, amados? Então ele vai declarar aqui: de que forma os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo são manifestos? De que forma? Nisto: qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Tem que fazer do jeito do Pai, tem que amar o seu irmão, tem que praticar a justiça. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Mas a gente tem que se amar uns aos outros como? Não como Caim, versículo 12. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E que por que causa matou? Por que razão matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. Olha aqui para mim. Ao invés de escolher fazer o bem, Caim preferiu matar o irmão. Ao invés dele olhar para ele e dizer assim: peraí, não, eu errei, meu irmão foi mais dedicado do que eu, meu irmão fez melhor do que eu preciso mudar a minha forma de atender o meu pai, eu preciso mudar a minha forma de fazer as coisas, peraí, eu vou me corrigir. Não, ao invés dele se corrigir e ver o irmão como espelho, ele preferiu matar o irmão. E muitos de nós estamos preferindo ignorar a repreensão, muitos de nós estamos preferindo ignorar a repreensão do pai e fazer o que é certo. A gente está preferindo ignorar a repreensão do pai para arrumar justificativas para as nossas escolhas. Não, mas eu não fiz o melhor da terra, porque a terra esse ano não produziu, porque a coisa esse ano não foi boa, porque eu não tive tempo, eu não fiz a coisa do jeito que o pai queria, por causa disso, por causa daquilo outro. A gente gasta tanta força.
A gente gasta tanta energia para justificar as nossas falhas, energia que poderia ser canalizada para, ao invés de justificar os nossos erros, essa energia poderia ser canalizada em nós simplesmente nos quebrantarmos, nos arrependermos e dizermos para o Pai: Pai, contra ti somente pequei, não sou digno nem de olhar para o céu, tem misericórdia da minha vida. Meu irmão, há um coração quebrantado, há um coração contrito, o Senhor não despreza. Então levanta a tua mão nessa noite, abre a tua boca e glorifica Ele, porque se você glorificar e se você se quebrantar, haverá aceitação para ti. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Se você fizer o bem, você vai ser aceito. Diga glória a Deus. Um certo homem tinha 2 filhos. Um certo homem chamado Abraão tinha 2 filhos. Quem eram os 2 filhos de Abraão, igreja? Diga comigo: Ismael. Diga bem alto: Ismael e Isaque. Amém? Quem foi Ismael? Ismael foi aquele que foi gerado como fruto da incredulidade. Ismael foi aquele que foi gerado na dúvida da palavra, né? Porque Deus havia falado com Abraão. Deus havia dito: eu vou fazer de você uma grande nação. A tua descendência será como as areias do mar, como as estrelas dos céus. Você não vai poder contar de tanta gente. E é claro que se a descendência de Abraão seria grande, ele precisaria, Deus necessitaria lhe dar pelo menos um filho. É claro, era evidente isso. Só que Abraão, ele vai olhar para o tempo, ele vai olhar para o passar dos anos, ele vai ver a demora da promessa cumprir-se. E quando Sara olha para si, ela olha para o seu corpo e ela também vê o desgaste do tempo, ela pensa: não, peraí, Deus pode ter se enganado. Faz o seguinte, você deita com a minha serva e você vai fazer um filho nela. E por intermédio da minha serva você vai ter o filho que o Senhor prometeu. Só que desse relacionamento vai nascer Ismael, que não era o filho da promessa, mas era o filho da incredulidade. E a Bíblia diz que quando Isaque, que era o filho da promessa, nasceu, diz a palavra que Ismael vai zombar de Isaque. Ou seja, enquanto um filho de Abraão era o filho da promessa, enquanto um filho de Abraão era um filho dedicado, o outro vai ser um zombador. Isso está lá em Gênesis. Vamos ver Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Gênesis capítulo de número 21, versículo de número 8. Gênesis 21, verso 8, diz assim a palavra: e cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Verso 9: e viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. Glória a Deus, amados. Olha aqui para mim, diga assim comigo: Ismael, zombador. Diga comigo: Israel, incrédulo. Esse era o filho mais velho de Abraão. Agora, quem foi Isaque, gente? Você conhece a história? Fruto da obediência, fruto da promessa. Isaque foi aquele que, quando Deus disse para Abraão: Abraão, você vai pegar o teu filho, você vai levar até o monte, e você vai apresentá-lo como sacrifício sobre uma das montanhas que eu te mostrarei. Deus havia falado com Abraão e não com Isaque. Deus havia dado a ordem para o pai, para Abraão, e não para o filho Isaque. Abraão vai pegar o seu filho, vai pegar a jumenta, vai pegar algumas coisas e vai subir até Moriá. E quando ele chega lá em cima, Isaque percebe, ele está vendo que alguma coisa está errada. Peraí, eu estou vendo meu pai com a pedra, eu estou vendo meu pai com o cutelo, eu estou vendo meu pai com a lenha, eu estou vendo meu pai com todo o material que precisa para o sacrifício. Mas aonde é que está o cordeiro? Aonde é que está o sacrifício? E quando eles chegam naquele lugar, e Abraão, ele abre o jogo: filho, o negócio é o seguinte, o sacrifício é você. Abraão não teria como prender Isaque, Abraão não teria como amarrar, Abraão não teria como pressionar Isaque, mas Isaque vai se entregar à vontade do pai, porque o desejo do coração de Isaque era honrar o pai, independente da sua vontade. Diga glória a Deus. Lembra da frase que nós dissemos agora há pouco? O que nós dissemos agora há pouco, gente?
O bom filho não é aquele que faz somente aquilo que ele quer. O bom filho não é aquele que só faz aquilo que ele deseja, mas o bom filho é aquele que faz o que deve fazer. Isaac sabia. Isaac sabia que era necessário ele ser entregue pelo seu pai Abraão para que Deus o abençoasse. E o que Isaac vai fazer? Ele vai abrir mão da sua vontade para fazer a vontade do pai, a fim de que aos olhos de Deus a promessa do pai e a promessa da sua geração se cumprisse. O que é que nós estamos dispostos a fazer para que a nossa geração seja abençoada? Do que é que nós estamos dispostos a abrir mão para que os filhos que nós ainda não temos, para que os netos e bisnetos que nós ainda não geramos, o que é que nós estamos dispostos a abrir mão hoje para que a nossa descendência lá na frente seja alcançada? Porque não pense você que Deus te criou à toa, não. Deus, Ele te formou para quê? Para que através de você, homem, para que através de você, mulher, gerações de adoradores, gerações de pastores, gerações de líderes, de mulheres e homens cheios do Espírito Santo, enchessem a terra, a fim de que o nome do Senhor fosse glorificado. Diga glória a Deus. Deus te chamou para que através do teu ventre, pessoas venham ser geradas e o nome do Senhor venha ser glorificado. Mas entenda, existe uma responsabilidade minha, existe uma responsabilidade sua hoje, de fazer o que é necessário como um filho fiel, como filho de Deus, como filho amado. Existe uma responsabilidade nossa, que repousa sobre os nossos ombros, de fazermos aquilo que é necessário para que as nossas gerações futuras sejam abençoadas. E o que nós estamos dispostos a fazer? O Isaac entendia que o seu sacrifício serviria para que a bênção do pai, ela viesse não somente sobre o seu pai, mas ela viesse sobre uma geração que ainda estava por vir. Isaac vai se submeter. Diga comigo, Isaac vai se submeter. Um certo homem tinha 2 filhos. Amém? Esse mesmo Isaac, anos mais tarde, ele vai gerar 2 filhos. Um certo homem chamado Isaac tinha 2 filhos, Esaú e Jacó. Repita comigo, Esaú, diga bem alto, Esaú e Jacó. Quem foi Esaú? Esaú foi aquele que não valorizou a bênção de Deus. Esaú foi aquele que, assim como Caim, ele não valorizou a primogenitura, não é? Algo que ele não fez absolutamente nada para receber, ele simplesmente nasceu. Amados, Esaú, ele não fez nenhum sacrifício, ele não fez nenhum esforço para ser o filho mais abençoado, ele simplesmente recebeu esta graça. Mas assim como ele recebeu a graça do Senhor sem ter feito esforço, ele vai abrir mão desta graça como se fosse nada. Ele vai abrir mão de coisas espirituais para satisfazer necessidades carnais. Ele vai abrir mão de bênçãos eternas por satisfações momentâneas. Do que me vale a primogenitura? Do que me vale a bênção de Deus, se o que eu tenho agora é fome, e a bênção de Deus não vai resolver o meu problema? De que adianta eu ser um escolhido, se agora, nesse momento que eu estou passando, ser escolhido não resolve o meu problema? Quantos e quantos homens e mulheres vivem assim? De que adianta eu ser crente? De que adianta eu ter entregado a minha vida para Jesus? De que adianta eu ter me batizado nas águas? De que adianta eu estar na igreja todo domingo, toda quinta-feira? De que adianta eu estar na célula? De que adianta eu estar dando glória a Deus e aleluia, se o que eu preciso no meu casamento, se o que eu preciso na minha vida, se o que eu preciso na minha vida financeira, eu não consigo através dessas coisas? Você que pensa que você não consegue, quando você faz a vontade do Pai, meu irmão, você está fazendo nada mais, nada menos do que preparando o caminho para que o sobrenatural de Deus se manifeste na sua vida. Diga glória a Deus. Obedecer a Deus, obedecer ao Pai, é o meu depósito, para que naquele dia, para que no dia da minha aflição, a bênção dele ela seja manifesta sobre a minha vida. Quantas e quantas pessoas que por não entenderem isso têm feito como Esaú, de
De que adianta ser um pastor? De que adianta ser um levita? De que adianta ser chamado por Deus? Se o fato de eu ser chamado por Deus não me impede de passar o que eu estou passando. Você ser chamado por Deus não te impede de passar o que você está passando. Mas eu tenho certeza que você ser chamado por Deus é o que vai fazer a diferença para você vencer aquilo que hoje você está enfrentando. Aplauda bem forte ao Senhor. É a tua primogenitura, é a promessa de Deus na tua vida que vai fazer toda a diferença. Esaú vai ser aquele filho que vai abrir mão daquilo que Deus lhe deu pelas coisas deste mundo. Ele não vai priorizar as coisas do céu. Ele vai trocar as coisas do céu por algo da terra, por algo natural. Só que em contrapartida, quem foi Jacó? Diga assim comigo, Jacó. Diga bem alto, Jacó foi uma bênção. Não no princípio, fez bastante coisa errada. Mas o Jacó vai ser aquele filho que, ao contrário do seu irmão, ele vai valorizar uma bênção que ele não tinha direito, mas ele queria. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha vida. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a palavra, eu quero a direção do Pai na minha vida, porque eu sei que se o Pai for comigo, a vitória será minha. Queridos, e o desejo de Jacó, pela bênção que ele não tinha direito, vai fazer com que ele se esforçasse, vai fazer com que ele buscasse, vai fazer com que ele lutasse até com um anjo. Glória a Deus, amado. Camarada vai sair na mão com o anjo e vai prevalecer. E se o anjo não deslocasse a sua coxa, rapaz, a coisa ia ficar feia. Porque o camarada disse: eu não saio daqui, eu não arredo o pé, eu não mudo a minha posição, enquanto eu não tomar posse da minha bênção. Diga glória a Deus. Ele vai ser constante, porque ele entendia o valor daquilo que o Pai poderia lhe dar. Queridos, um certo homem, foi o discurso de Jesus. Um certo homem tinha 2 filhos. E você sabe qual é a pergunta de Deus para mim, para você, para cada um de nós nesta noite? A pergunta de Deus para nós é: que tipo de filhos eu e você temos sido para com o Pai? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra. Você crê que os olhos do Senhor estão aqui sobre este lugar? Quem crê nisso aqui? Você crê que os olhos do Senhor estão te observando nesse momento? Enquanto você está aqui sentado ouvindo a palavra, enquanto a gente está aqui pregando, você crê que os olhos do Senhor estão aqui? Pois é. Os olhos do Senhor estão sobre este lugar e eles estão olhando, enxergando, contemplando e principalmente procurando verdadeiros adoradores. Mas que tipo de adoradores, que tipo de pessoas, que tipo de filhos nós temos sido? Será que temos sido filhos zelosos como Abel? Filhos que se preocupam com os detalhes? Filhos que se preocupam com as pequenas coisas? Será que nós temos sido filhos como Isaac, dispostos a abrir mão de tudo e a fazer qualquer coisa pela vontade do Pai? Será que temos sido filhos como Jacó, que se posicionam na vontade do Senhor e independente de qualquer coisa, ainda que apareçam anjos ou demônios, ainda que tempestades ou ventos soprem, a gente permanece na posição? Será que nós temos sido esse tipo de filhos? Ou será que o tipo de filhos que temos sido são filhos que são levados por qualquer coisa? Filhos que não valorizam o que têm? Que tipo de filho eu e você temos sido? O penúltimo exemplo dessa palavra é acerca de 2 homens que não eram irmãos. Mas por que eu resolvi falar sobre eles? Porque apesar deles não serem irmãos, eles tiveram exatamente as mesmas condições. Davi e Saul não eram irmãos, não eram filhos do mesmo pai. Mas apesar deles não serem irmãos de sangue, os 2 foram homens simples. E vieram do mesmo lugar, vieram de trás das malhadas.
Os dois foram reis, recebendo a mesma honra. Os dois receberam a mesma unção de rei do mesmo profeta. Se assentaram no mesmo trono, usaram a mesma coroa e foram ordenados pelo mesmo Pai, Deus. Em outras palavras, não houve favorecimento nem para Davi e nem para Saul. As condições eram iguais. Sabe aqueles filhos que têm os mesmos pais, recebem a mesma educação, recebem a mesma criação, eles são criados iguais. Tudo que um recebe, o outro recebe. Pois é, Davi e Saul não eram irmãos, mas as condições de igualdade eram visíveis. A origem dos dois era a mesma. Porém, apesar deles terem a mesma procedência, a mesma origem, as mesmas oportunidades, um vai escolher um lado, o outro vai escolher o outro. Saul vai escolher ser infiel a Deus. Saul vai escolher fazer as coisas do jeito dele, a ponto de Deus ele dar uma ordem, Saul não obedecer essa ordem, ou obedecer pela metade e gastar o seu tempo para justificar o porquê de não ter obedecido completamente. Mas eu não eliminei os amalequitas, eu não eliminei o rei, não eliminei o gado, porque eu preservei, que era para sacrificar ao Senhor. Mas eu não fiz o que era para ser feito, sabe por quê? Porque eu pensei na obra, eu pensei em adorar, por isso que eu não obedeci. Mas espera aí, você não tem que pensar, você tem que obedecer. Levante a tua mão e diga: eu não tenho que pensar. Levante a tua mão para o céu e diga: eu não tenho que pensar, eu não tenho que achar, eu tenho que obedecer. Senhor, mas eu não matei porque eu queria preservar para te adorar, mas não interessa, Deus não mandou você fazer assim, por que você não fez? Pois é, por causa disso, o teu reino hoje seria confirmado, mas porque você agiu desta forma, o Senhor já tem escolhido alguém que é melhor do que tu. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, já estamos caminhando para o fim. Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 13. Veja que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 13 também. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13, diz assim a palavra: Então disse Samuel a Saul: Olha, procedestes neciamente e não guardaste, você não guardou o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Deus mandou você fazer a coisa de um jeito e você não obedeceu. Deus mandou você executar a tarefa de uma forma e você não executou. Você não guardou, não guardaste o mandamento que o Senhor te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste. Repita comigo, igreja, diga: porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Sabe por que você vai perder o reino? Sabe por que você vai perder a coroa? Sabe por que você vai perder a autoridade? Sabe por que você vai perder a tua família? Sabe por que você vai perder os teus filhos? Sabe por que você vai perder a tua honra? Sabe por quê? Porque você não obedeceu, você não guardou o que o Pai te falou. Amados, e quantas pessoas estão perdendo tudo? Não é porque o diabo está se levantando, não é porque o inferno está furioso, não é porque Satanás, não, a pessoa está perdendo porque ela não guardou a palavra do Pai, porque ela escolheu fazer exatamente como Esaú, porque ela escolheu fazer exatamente como Caim. Mas meu irmão, nessa noite levante a tua mão e glorifique ao Senhor, porque aqui não tem filho de Caim, não, aqui não tem filho da perdição, aqui tem filhos que glorificam e exaltam ao nome do Senhor. Exalta Ele, abre a tua boca, glorifica Ele, obedeça, porque segundo o coração de Deus é que a gente vai viver as promessas. Glória a Deus. Já tenho escolhido alguém que vai ser melhor do que tu.
alguém que é segundo o meu coração. Peça ao Senhor nesta noite, meu irmão. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu. Dá-me um coração igual. 2 filhos criados na mesma casa, com a mesma educação, nos mesmos padrões, com as mesmas oportunidades. Mas um vai escolher ser filho de Deus e o outro filho do maligno. O que determina a nossa paternidade são as atitudes que eu escolho provenientes do meu coração, meu irmão. Por isso que a gente tem que pedir a Deus: Deus, guarda o meu coração. Porque se você tiver um coração segundo o coração de Deus, você pode passar pelo que for, você pode passar pela aflição do que for, você pode passar pelas necessidades que forem, mas você não vai trair as suas convicções, você não vai trair aquilo que você acredita. A pessoa melhor vai ser Davi. Davi vai ter as mesmas oportunidades, Saul vai ter as mesmas oportunidades, mas Davi era um homem que agia com o coração quebrantado. Volto a dizer aquilo que eu falei mais cedo. Deus não tem filhos prediletos. Repita isso comigo: Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos dedicados. E o que é que faz com que um filho seja dedicado? É o coração. E para a gente terminar, para a gente finalizar essa mensagem, o desfecho desta palavra não poderia ser diferente, só poderia ser através de Jesus. A palavra de Deus, ela nos conta, a história nos conta que quando Maria estava prestes a dar à luz ao seu filho Jesus, Deus ele vai mandar um anjo se apresentar diante de Maria. E esse anjo vai anunciar a Maria as boas novas, porque ela estava grávida, ela sabia, o seu corpo iria começar a mudar, mas ela era uma virgem. Como é que ela poderia engravidar sem ter contato com um homem? Então Deus vai mandar um anjo para dizer: Maria, calma seu coração, porque o que está em você não procede de homem, mas procede de Deus. Acalme-se, porque esse filho que você está carregando no teu ventre é mais do que uma simples criança natural, mas é o Filho do Deus Altíssimo. Diga glória a Deus. Um certo homem tinha 2 filhos e o primeiro deles era Jesus. Vamos ver isso aqui na palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Lá no Novo Testamento, já estamos caminhando para o fim. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Olha o que a palavra diz aqui. Lucas, capítulo 1, versículo 28, diz assim a palavra: E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerava: que saudação é essa? Por que eu sou bendita entre as mulheres? Ela não entendia ainda. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino, o reino do seu filho, não terá fim. Glória a Deus. Então no momento em que o anjo anuncia, presta atenção aqui no pastor, no momento em que o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, automaticamente, na mesma hora, instantaneamente, o anjo está dizendo, ele está revelando que a paternidade desse filho que estava sendo gerado no ventre de Maria, a paternidade pertencia ao próprio Deus. Só que na parábola que a gente leu no início, o que ele diz? Que um certo homem tinha quantos filhos, igreja? 2 filhos. Um deles é Jesus, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Diga glória a Deus. Um deles seria Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que seria sacrificado para que o homem fosse salvo. Um deles era Jesus.
Mas quem seria o outro? Quem seria o outro para ver aquela controvérsia? O outro era um ladrão. O outro era um enganador. O outro seria aquele que justamente ou ironicamente ao lado de Jesus seria colocado diante da humanidade para que os homens escolhessem quem eles desejariam. Diz a palavra que por causa do indulto da época da Páscoa, era de costume que alguns prisioneiros fossem soltos pela misericórdia de Roma para com os judeus. E nessa ocasião, Pilatos, numa tentativa de tirar o corpo fora da culpa sobre Jesus, porque no fundo, os romanos não viam culpa em Jesus. Quem queria crucificar Jesus eram os judeus. Então, para tentar lavar as mãos e sair limpo daquilo, ele vai pegar o pior bandido, ele vai pegar o pior criminoso, um homem chamado Barrabás. E ele vai colocar esse homem, Barrabás, porque ele vai pensar, não, eu tenho certeza que eles vão escolher Jesus. Ninguém vai escolher Barrabás, esse ladrão, esse salteador, esse enganador. Pois é. E de um lado Pilatos vai colocar Barrabás e do outro Jesus, que só havia pregado a palavra e curado enfermos, que só havia pregado a palavra e ressuscitado mortos. Diga glória a Deus. Que só havia feito a vontade do Pai e preparado o reino de Deus nesta terra. Ele vai colocar Jesus. Só que entre Barrabás e Jesus, quando Pilatos pergunta, as pessoas vão escolher Barrabás. Mas mal sabia elas que mais do que escolher alguém para soltar, mais do que escolher alguém para prender, a humanidade estava tendo a oportunidade de escolher quais os dois filhos eles iriam escolher. Porque se você for na palavra, você vai ver que o nome Barrabás do hebraico, ele é formado por duas palavras. A palavra Bar, que quer dizer filho, e Abas, ou Abba, que quer dizer pai. Então, juntando as duas partes, Barrabás significa filho do Pai. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Diga comigo, Barrabás, filho do Pai. Qual dos dois filhos vocês querem que seja solto? E quem é que as pessoas vão escolher, igreja? As pessoas vão escolher o Salvador? As pessoas vão escolher o Filho de Deus? As pessoas vão escolher aquele que tira o pecado do mundo? Não. As pessoas vão escolher Barrabás. Queridos, e nessa noite Deus, através desta palavra e trazendo obrigado, Caio, através desta palavra e trazendo esse desfecho, o Senhor também coloca diante de nós dois filhos. O Senhor apresenta a nós, Ele revela a nós esse mistério. Só existem dois tipos de filhos. Nós temos aqui pessoas diferentes, né? Nós temos aqui negros, brancos, pardos. Nós temos aqui pessoas de vários tipos de profissão. Nós temos aqui pessoas com vários tipos de personalidade. Nós temos aqui pessoas com vários tipos de gostos e costumes. Mas nessa noite, através dessa palavra, Deus está colocando diante dos nossos olhos os dois únicos tipos de filhos que nós podemos ser. Ou nós seremos filhos fiéis, ou seremos filhos infiéis. E o que vai determinar a minha paternidade vão ser as escolhas e posicionamentos que eu decidi tomar. Quantos creem que Deus está falando com você através desta palavra? Diga a glória a Deus. Qual é o tipo de filho que Deus quer que eu seja? Qual é o tipo de filho que Deus quer que você seja? Qual é a escolha que Deus espera que eu faça nesta noite? O Senhor quer que a gente escolha Jesus. O Senhor quer que a gente escolha Cristo. O Senhor quer que a gente escolha como referência o Senhor Jesus, aquele que se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nessa noite. Isso.
Aplauda bem forte a Jesus nesse lugar. Diga glória, glória a Deus. Amém. Um certo homem tinha 2 filhos. E que tipo de filho eu tenho sido? Deixa eu contar uma coisa aqui para você. Presta atenção aqui no pastor. Olhe para cá. No primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 16, a Bíblia diz que quando Jessé, ou melhor, quando Samuel estava na casa de Jessé, e ele estava passando ali para escolher, né? Quem seria o novo rei de Israel? E ele foi passando, os irmãos de Davi foram passando, e eles tinham uma aparência, eles tinham uma postura. E Samuel, ao olhar para cada irmão, julgava: não, esse aqui vai ser o rei. Mas Deus dizia: não. Ah, esse aqui com certeza será o rei. Mas ele também dizia: não. Ah, esse aqui vai ser o rei. E ele ia passando, de repente nenhum era escolhido. E aí Samuel vai ficar intrigado com aquilo, porque ele pensava: puxa, mas tantos homens poderiam ser rei, tem porte de rei, tem estilo de rei, mas o Senhor os tem rejeitado. Aí o Senhor vai dizer lá em 1 Samuel 17 o seguinte: o Senhor disse para Samuel: Samuel, não atentes para a sua aparência. Não atentes para a aparência. Não atente para a grandeza da sua estatura. Não olhe para o exterior. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vê como o homem vê. O que o homem vê? O homem vê o que está fora. O homem vê aquilo que está diante dos olhos. Repita comigo: mas Deus, ele olha, ele enxerga o coração. Glória a Deus. Por que eu estou dizendo isso para você nesta hora? Porque muitos de nós temos cara de Abel, né? Existe um ditado popular que diz assim, que quem vê cara, repita comigo, quem vê cara não vê coração. E é verdade. Muitos de nós temos cara de Abel, mas coração de Caim, né? Muitos de nós temos cara de Abraão, edificador, levantador de altares, adorador. Temos cara de Abraão, mas coração de Ló. Muitos de nós temos cara de Samuel. Caramba, homem justo, homem fiel que busca a Deus. Mas o coração de Ófine, coração de Finéias. O único que tem o poder de ver cara e ver coração é o Senhor. E sabe o que o Senhor quer de mim e de você nessa noite? Que a minha cara, que o meu exterior esteja alinhado com o meu interior. Glória a Deus. O que o Senhor quer nessa noite é quando Ele olha para mim, quando Ele olhar para mim, quando Ele olhar para você, que Ele veja um alinhamento, não só entre mim e o meu ministério, não só entre mim e os meus irmãos, não só entre mim e a minha igreja. Deus, Ele quer olhar para nós e enxergar um alinhamento, não só entre mim e a minha família, entre eu e os meus amigos, não, mas Ele quer olhar um alinhamento, Ele quer enxergar um alinhamento entre o meu exterior e o meu interior, que seja uma coisa só. Glória a Deus, amados. Por isso a gente precisa orar, por isso a gente precisa buscar a Deus. Pastor, existe pessoa perfeita? Não, ninguém é perfeito. Todos nós somos cheios de defeitos. Eu sou cheio de defeito também. Não pensa você que eu estou pregando a palavra aqui. Essa palavra não é para mim, não. Essa palavra, o primeiro sou eu. E eu não minto nisso. O primeiro sou eu. Mas eu estou aqui. Glória a Deus, amado. Porque tem pessoas que estão todas erradas e dizem: quer saber, eu estou errado mesmo, então eu vou chutar o pau da barraca. Não, mas você está aqui, glória a Deus, amado. Então levante a tua mão e abre a tua boca e diga: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Oh, Senhor, eu não quero que a minha aparência diga uma coisa e a minha essência seja outra. Não, eu quero estar alinhado. Eu quero que a minha aparência esteja alinhada com a minha essência. Eu quero que o meu exterior esteja alinhado com o meu coração. Fala isso para Deus nessa noite, meu irmão. Começa a fechar
os teus olhos e comece a orar ao Senhor. Comece a fechar os teus olhos aí no teu lugar. Comece a abrir a tua boca e começa nessa noite a se quebrantar na presença do Senhor. Comece a dizer a Ele: Senhor, eu não aceito querer e não obedecer. Eu não aceito desejar ser fiel e não ser fiel. Eu não aceito ter aparência, mas não ter a essência. Comece a falar isso com o Senhor agora. Pai querido, Deus amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, nós estamos aqui neste lugar chamado casa de oração, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor trouxe direção para o coração dessa pessoa. Eu não tenho dúvidas de que nessa noite o Senhor está falando com cada um de nós aqui nesse lugar. Pai querido, nós queremos estar alinhados contigo, mas não apenas um alinhamento administrativo, não apenas um alinhamento de regras, não apenas um alinhamento de doutrinas, mas um alinhamento de sentimentos, um alinhamento entre pai e filho, entre filho e pai, entre o meu exterior com o meu interior, para que eu seja uma pessoa única, para que eu seja um servo temente, para que eu seja um servo quebrantado, em nome de Jesus. Abre, Senhor, os céus nesta noite e derrama, Senhor, da tua glória sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida desse meu irmão que ora, sobre a vida dessa minha irmã que ora, sobre a vida dessa pessoa que entende, ó Pai, que precisa ser filho de Deus por completo. Então, em nome de Jesus, Senhor, perdoa todas as vezes em que não agimos como filhos de Deus. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que nós não nos portamos como filhos de Deus. Perdoa, Senhor, todas as vezes em que o nosso exterior não esteve alinhado com o nosso interior. Pai querido, que a partir de hoje, que de hoje em diante sejamos como Abel, que de hoje em diante sejamos como Isaac, que de hoje em diante sejamos como Jacó, sejamos como Davi, sejamos como Jesus. Você pode levantar a tua mão, abre a tua boca e adorar. Abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca e diga: Senhor, eu quero ser como Jesus, eu quero ter esse coração, eu quero estar alinhado ao Senhor. Aleluias. Levante a tua mão, adore ao Senhor e louve a Ele. Declare: se tu olhares, Senhor, diga para Ele, pra dentro de mim, aleluias, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, solte a tua voz e louve. Mais um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo Coração. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, faça desta canção a tua oração nesta noite. Nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, diga: mais um desejo tenho de ser Transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo. Então levanta assim, ó. Levanta a tua mão, abre a tua boca, louve a Ele. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Peça isso. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, a cumprir do teu querer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Peça isso a Ele. Mestre, dá-me um coração igual. Coração disposto a obedecer. Disposto a obedecer. A cumprir todo o teu. Dá-me um coração. Dá-me um coração. Ensina-me. Ensina-me.
ensina-me a amar o meu irmão. Oh, Pai querido, não queremos ser como Caim, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, me dá, Senhor, dá-me um novo coração. Enche-me, 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 enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Eu quero ouvir a igreja, dá-me um coração. Adore a Ele, diga para Ele. Diga, igreja, diz você. Dá-me um coração, coração disposto a cumprir o teu querer. Dá-me, Senhor, dá-me um coração. As vozes juntos, vamos adorar ao Senhor. Diga, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para termos um coração como o do Senhor, para termos um coração disposto a obedecer, independente das circunstâncias, para termos um coração que nos disponha a sermos filhos que fazem a vontade do Pai, o primeiro passo a ser dado é escolhermos Jesus na nossa vida. Assim como foi colocado diante das pessoas dois caminhos, duas opções, duas alternativas, nesta noite o Senhor coloca diante de nós as mesmas duas opções. Pastor, eu ouvi a palavra, eu entendi a palavra. Eu preciso ser filho de Deus, eu preciso agir como filho de Deus, eu preciso me posicionar como filho de Deus. Eu entendi o que a palavra falou. Mas o que eu preciso fazer para agir assim? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar? O primeiro passo que eu preciso dar para buscar ter este coração, para buscar ser este filho, é escolher não Barrabás, mas é escolher Jesus na minha vida. Não adianta você entender a palavra, mas não escolher Jesus. Não adianta você compreender o que foi dito, mas não escolher seguir Jesus, não escolher Jesus como referência de filho para você. Um certo homem tinha dois filhos, um filho que era temente e um filho que não temia, um filho que era fiel e um filho que não era fiel. Se eu quero ser um filho fiel para Deus, eu preciso escolher o filho fiel que foi Jesus. Eu preciso entregar minha vida para Jesus, eu preciso confessar a Ele. Nós não poderíamos terminar este culto, nós não poderíamos terminar este encontro sem dar a oportunidade para você que está aqui. Talvez você nunca entregou sua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, eu nunca confessei Jesus porque eu achava que não precisava, eu achava que não era necessário. É necessário. Você só vai conseguir ser para Deus o filho que Deus deseja que você seja se você entregar a tua vida para Jesus, porque é em Jesus que nós nos tornamos filhos amados para o Pai. É através de Jesus que eu vou ser o filho que o Pai espera que eu seja. Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou se você está desviado, está desviada, se você está afastado, se você está afastada, o primeiro passo não é apenas ouvir essa palavra e se quebrantar. O que você precisa fazer não é ouvir essa palavra, se emocionar e chorar, não.
O primeiro passo ao ouvir essa palavra é dizer: eu quero Jesus. Eu quero ser como Jesus, eu quero caminhar como Jesus, eu quero um coração como o de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Por isso eu quero perguntar: há alguém aqui nesta noite que nunca confessou Jesus como seu Salvador numa igreja evangélica? Ou há alguém aqui nessa noite que está afastado, afastada, desviado, desviada, mas que ouviu a palavra, entendeu e quer voltar para Jesus? Pastor, eu não só quero. Lembre-se, o bom filho não é aquele que faz aquilo que quer. O bom filho é aquele que faz aquilo que sabe que deve ser feito. Se você está afastado, você sabe que tem que voltar. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você sabe que precisa entregar. Não faça aquilo que você quer ou o que você deseja. Faça aquilo que é necessário agora. Há alguém aqui afastado que quer voltar para Jesus? Ou alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregar, quer receber Jesus agora? Pastor, eu quero. Se você é esta pessoa, apenas levante a tua mão direita para o céu e eu vou orar por você. Há alguém para Jesus nessa noite? Amém? Alguém que nunca confessou? Há alguém aqui nessa noite que está afastado, afastada, desviada, desviada e quer voltar para Jesus nesta noite? Se você quer, levante a tua mão e eu vou orar por você. Há alguém? Amém? Há alguém para Jesus? Todos os que estão aqui já são de Jesus. Você que está firme com Jesus, levanta a tua mão assim, ó. Pastor, eu estou firme na rocha. Pastor, eu estou firme na salvação. Há alguém? Glória a Deus. Então vamos orar. Ou melhor, vamos adorar. Mantenha essa tua mão levantada aí. Mantenha a tua mão levantada. Vamos cantar juntos. Diga: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual, coração disposto, coração disposto a obedecer. Diga para ele: cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Então vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta noite. Lauda bem forte a Ele. Diga glória a Deus. Você recebe essa palavra? Quantos recebem essa palavra no seu coração nesta noite? Diga glória a Deus. Toma posse daquilo que Deus está falando comigo, com você, da orientação. É aquilo que a gente falou no início do culto, né? No início da nossa oportunidade aqui. Quando você vem para a igreja, você vem para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar. Mas você vem para receber uma palavra, e toda a palavra que você recebe da parte de Deus, nada mais é do que uma direção do céu para você. E quando a gente obedece essa direção, quando a gente segue essa direção, a gente está agindo como filhos amados, né? Como filhos obedientes, como filhos tementes. A minha obediência me faz alcançar os lugares altos. Diga: a minha obediência me faz alcançar os lugares altos. Porque o próprio Pai vai te levar lá, através da sua obediência, através do seu cuidado, através da sua fidelidade. Então guarde isso no seu coração em nome de Jesus, amém? A gente já vai estar finalizando, mas eu gostaria de pedir a você: pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, eu trouxe hoje o meu santo dízimo, eu trouxe hoje a minha oferta, amém? Separe nas tuas mãos a tua fidelidade, você que trouxe. Pastor, posso fazer ali a oferta da maneira convencional? Pode. Você precisa do impresso? Só levantar a mão, eu peço coluna para entregar para você o impresso. Pega aí na tua mão, separe a tua oferta, separe o teu santo dízimo em nome de Jesus. Está aqui no telão? Não está no telão ainda? Coloca aqui no Data Show, gente. Christian, aqui ó. Oi, coloca aí em nome de Jesus, amém. Dá glória a Deus aí, igreja. A galera está lá só na boa, amém. Se você quiser fazer no Pix, lá, chegou. Dá glória a Deus aí, igreja. Chegou, aleluia. Está lá o Pix, se você quiser fazer no Pix, faz também, amém. Você que nos acompanha pela internet, já está aí na mão para você, já está aí na tela. Faça o seu melhor também.
em nome de Jesus. Lembre-se disso, faz o teu melhor para o Senhor, e Ele é aquele que te recompensará. Você que está aqui, levanta para o céu a tua oferta, curve a sua cabeça, todos curvem a cabeça, fechem os olhos, e com seus olhos fechados, orem comigo dizendo: Senhor meu Deus, diga comigo, diga: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado pela direção que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite. Receba a minha fidelidade, a minha adoração e abençoa-me poderosamente em nome de Jesus. Agora fecha os teus olhos e deixa eu orar. Pai, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela adoração, pelos louvores, te agradecemos pelas orações e te agradecemos também pela tua palavra. Muito obrigado por nos orientar e nos dirigir segundo a tua vontade. Senhor, dê ordens aos teus anjos para que acampem ao redor dessa pessoa, e dê ordem para que a bênção do Senhor venha estar sobre os celeiros, sobre a casa e sobre tudo aquilo que esta pessoa fizer. Que a tua prosperidade venha superabundar na vida de cada filho e de cada filha. É o que nós oramos, te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Sai do teu lugar, vem até aqui à frente, deposita na arca. Vamos louvar, vamos adorar o Senhor. Rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, tu és o motivo da minha alegria. Deus meu, tu és o caminho distante do mundo. Levante a tua mão e adora o Senhor. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar, diga mais uma vez. Vou te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Aleluia, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Vamos na internet, Deus abençoe. Vamos aplaudir mais forte, diga glória a Deus. Aleluia. Jailton, Kive aí, Thalita, chama ela para cá para a gente orar por ela. Vem cá, corre aqui, vamos aplaudir bem forte a Jesus, gente. Vamos aplaudir bem